Bom dia a todos. Vocês já ouviram mais ou menos aí, né, a Cláudia falando, que hoje não vai ter maturo, né, gente? Então estamos nesse momento, esquecendo tudo que nos atormenta, deixando para lá, entregando nosso não por Jesus. Do nosso dia, a nossa semana, esse momento tão bom que nós estamos aqui para ouvir mais uma vez falar de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, com todos nós, com a palestrante, a Joana, que tudo possa sair a contento conforme os desejos da espiritualidade e as nossas necessidades. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Então hoje é a Joana, né? Pode ir, Joana. Nossa já é nossa conhecida, porque senão não vamos falar muito, né, sobre a Joana, mas todo mundo já conhece, né? Nossa psicóloga. Bom dia a todos. Que nessa manhã eu possa compartilhar um pouco com cada um de vocês, um pouco do que eu tenho aprendido. E para isso, o tema de hoje, que eu trouxe é a bênção da reencarnação. É um tema muito falado e, na verdade, eu sempre que eu vejo palestras, eu gosto muito de histórias nas palestras. Parece que me ajuda a fixar, né, melhor os aprendizados. E eu li uma história do livro Viver Sempre Vale a Pena, da Célia Xavier de Camargo, que me tocou muito e que me fez refletir sobre essa importância, essa função da reencarnação nas nossas vidas. Então eu quis compartilhar com vocês também. E quando a gente pensa na reencarnação, quantas vezes a gente tem dificuldade de ter esse olhar do quanto que a nossa reencarnação é uma bênção, principalmente nas nossas dificuldades, nos momentos atribulados. Pensar na reencarnação como uma bênção às vezes se torna uma dificuldade para a gente. Ou às vezes a gente se esquece que ela é uma bênção por conta dessas angústias que a gente sente no nosso dia a dia. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre a reencarnação na pergunta 166. E ele coloca: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os Espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. E como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Então aqui já fica muito claro, né, que se estamos aqui é porque temos algo a depurar. E se estamos aqui é porque tivemos essa oportunidade bendita de aproveitar essa oportunidade para o nosso melhoramento espiritual. E ele coloca, né, ele pergunta, né, como todos nós sabemos, se a alma passa por várias existências corporais. E os espíritos respondem que sim, que passamos por várias existências físicas. E ele coloca: os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, esse o seu desejo. Então parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar o corpo, toma outro, ou ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: é evidente. E qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? E ele coloca de forma muito clara para a gente qual é a finalidade da reencarnação. Esse nosso aprimoramento espiritual. E quando a gente olha para as nossas dificuldades no nosso dia a dia, de relacionamento com familiares, ou problemas no trabalho, ou de outras formas, a gente não tem essa consciência do que, né? Uma consciência clara. Por
que essa relação difícil? Por que isso que eu estou vivendo? E quando a gente olha, né, para o lado espiritual, para o nosso passado, para as nossas encarnações passadas, a gente consegue ter uma visão disso. Só que nós ainda não, né, com a nossa visão limitada, porque é necessário, né, como os espíritos colocam, se nós tivéssemos, né, se nós reencarnássemos com essa clareza do que nós vivenciamos nas vidas passadas, nós teríamos uma dificuldade muito grande, né, de viver essa nossa existência, porque nós trazemos muitas culpas, muitos erros, muitas faltas. Então, se a gente, né, reencarnasse e encontrasse aquelas pessoas que nos feriram ou que nós ferimos, seria assim, né, uma situação muito difícil, e talvez nós não daríamos conta de nos relacionarmos e de cumprirmos o nosso papel aqui, aquilo que nós acordamos para essa encarnação. Então vem o esquecimento. Só que com esse esquecimento, muitas vezes a gente se sente ferido, se sente uma vítima da situação. Só que nenhum de nós é vítima. Todos nós temos um motivo próprio para estarmos passando pelas dificuldades que passamos e também por termos bênçãos nas nossas vidas que nos auxiliam a continuar na nossa caminhada. E esse livro aqui, ele fala, não sei para vocês já, ele fala principalmente sobre um grupo de Céu Azul, da cidade espiritual de Céu Azul, que atua auxiliando as pessoas que estão com ideações suicidas. Então eles recebem um chamado, né, a partir da prece de algum familiar sobre essa pessoa, familiar ou amigo, sobre essa pessoa que está com ideações suicidas, e eles vão até o local para, né, espiritualmente auxiliar essa pessoa encarnada. E nesse caso que eu vou contar para vocês, é uma família que a mãe chama Edith, e eles são muito pobres. Então essa senhora Edith, o marido, né, que é alcoólatra, e mais 3 filhos, 2 meninos pequenos e mais uma moça jovem, que ela trabalha na casa de uma família e ajuda no sustento. A mãe, né, lava roupa em casa, e esse pai quase nunca consegue trabalho pelo vício dele, que está sempre bebendo e acaba não auxiliando quase em casa. E aí quando essa jovem, né, essa jovem que trabalha nessa casa de uma família, ela se envolve, né, uma família muito rica, ela se envolve com um amigo, né, desse patrão dela, que era casado. Quando ele termina com ela começa com as ideações suicidas, né? Ela, na verdade, até, mesmo com o auxílio desse grupo espiritual, ela toma um monte de medicação e vai internada. Ela não chega a desencarnar, mas ela fica num estado bem grave. E então, eles foram chamados para auxiliar por conta das orações, e eles foram conhecer o caso. E enquanto a mãe dela estava desprendida pelo sono, a senhora Edith, eles conversaram com ela. Né? Eles conversaram porque eles observavam que nessa casa todos eles tinham um perispírito muito escuro, muito carregado. E a senhora Edith não, ela demonstrava ter um espírito de luz. E quando ela adormece, eles vão conversar com o espírito dela no horário do sono e tentar entender essa história, né? E perguntar, você pode contar um pouco pra gente, que a gente queria entender um pouco, né, essa situação da sua família, né, tudo que vem acontecendo, porque eles viram que tinham muitos espíritos obsessores, né, ao lado da filha dela, também ao lado do marido dela, e ela conta então para eles o que aconteceu na última encarnação que levou a esse sofrimento de hoje da família. Eu vou ler para vocês, tá? Para vocês conseguirem entender pelas palavras dela, da senhora Edith, o que houve com essa família. Somos um grupo de espíritos muito devedores que por séculos se envolvemos na degradação e no crime.
Finalmente, conscientes do mal praticado e reconhecendo a nova necessidade de regeneração, candidatamos-nos ao renascimento no novo mundo, deixando a velha Europa das nossas quedas fragorosas. Reencarnamos em terras brasileiras no século passado, durante o reinado de Dom Pedro II. De uma abastada família de fazendeiros, tínhamos muitos escravos, como era normal naquela época, em que o tráfico de seres humanos era uma realidade social. Meu marido, orgulhoso e prepotente, não tinha a menor contemplação com os pobres negros, e meus filhos cresceram imitando as atitudes paternas. Como mulher e mãe, procurava incliná-los à piedade e à compaixão cristã, mas seus corações empedernidos só conheciam a dureza e a brutalidade. Fez uma pausa e prosseguiu. Vivia na fazenda uma família de escravos que, em virtude dos castigos e maus tratos, nos odiava. Essa família era composta pelo casal e seus 3 filhos, sendo dois rapazes e o caçula, com apenas 3 anos de idade. Um dia, um dos jovens negros cometeu uma falta de somenos importância e que poderia ter passado sem punição, mas que ofereceu ao meu esposo e filhos, moços daquela época, oportunidade de levar o escravo ao campo. Um deles viu o escravo olhar para nossa filha, o que foi considerado altamente ofensivo, visto que um negro não tinha o direito de erguer os olhos diante de seus patrões. Minha filha Carla, hoje Cecília, aqui dentro do suicídio, atiçou mais o ódio existente, afirmando que o escravo sempre ficava a espiá-la pela janela do quarto enquanto se despia. Foi o suficiente. O escravo Jano foi amarrado ao tronco como um animal e punido com 40 açoites. Como se recusasse a confessar o crime, o feitor continuou a chicoteá-lo. Desesperados, o pai e o irmão mais velho da vítima suplicaram piedade, rogando pela vida de Jano. Mas já era tarde. Além de não conseguirem libertar da morte o ente querido, também receberam castigos. Meu marido mandou amarrá-los e levá-los para a senzala, onde ficaram presos sem água e sem alimentos, acabando por morrer à míngua alguns dias depois, cheios de ódio e revolta. A mãe, enlouquecida de dor, foi vendida e separada do filho menor, que nunca mais viu. Fazendo nova pausa, Edith tomou fôlego e prosseguiu. Como devem imaginar, adquirimos inimigos ferrenhos nessa família. Após a morte do corpo físico, passaram a nos perseguir e nunca mais tivemos paz. Meu marido ficou doente e morreu sofrendo de terríveis alucinações. Meus filhos casaram-se por interesse com mulheres ricas, mas suas vidas se tornaram um inferno constante. Minha filha desencaminhou-se, fugiu de casa e acabou a vida no prostíbulo. Aos poucos perdemos toda a fortuna, uma vez que não havia mais quem administrasse a fazenda. Promulgada a abolição, nobre ato da nossa muito amada princesa Isabel, com o qual eu tanto havia sonhado por anos consecutivos, ficamos sozinhos e sem condições de pagar trabalhadores para cuidar da lavoura de cana-de-açúcar e do engenho. E eu, lamentando os infortúnios, vivi da bondade de algumas pessoas que me ajudaram, dando-me um casebre para morar e impedindo que morresse de fome. Retornei para a pátria espiritual profundamente debilitada e amargando o fracasso das nossas existências. E aí, um dos integrantes desse grupo de apoio, as pessoas com ideias suicidas, falou assim: mas a senhora não pactuou com as maldades de seus familiares? Exclamei, penalizada com sua história. E o que ela disse? Sim, é verdade que não pactuei com os atos de meu marido e de meus filhos, mas nada fiz para impedi-los. Estava convicta da indignidade que cometiam, pois era religiosa e considerava todas as criaturas como irmãos perante de Deus. Contudo, acovardei-me e reagi fracamente.
Somos responsáveis não apenas por nossos atos, mas também pelas consequências que advêm da nossa omissão. Se tivesse sido mais firme em minhas considerações, talvez fosse outro o desfecho desse drama. Então essa senhora, a Edith, ela vem explicar, contar qual é a raiz de todo esse sofrimento que ela tem vivenciado junto desses familiares. E quando ela falou isso, né, eu lembro da história, ela é uma pessoa de luz, uma pessoa muito boa, que está lá sofrendo, aguentando o marido alcoólatra, a filha, né, com todas as dificuldades, os filhos pequenos, eles passando necessidade de alimentação, né, problema de relacionamento. Nossa, como que ela está, né, no meio de tudo isso, qual será que é a função ali? E ela falando que na outra encarnação ela realmente não apoiou essas atitudes perversas que eles tiveram com os escravos. Só que ela não teve nenhuma postura contrária, ela não fez nada para impedi-los de ter aquelas atitudes tão covardes. E ela estava aqui, nessa encarnação, sofrendo muito naquele núcleo familiar, devido, né, a essa omissão dela. E eu acho que é uma realidade que a gente vê, às vezes, na nossa família ou em pessoas próximas, né? E sempre tem uma pessoa mais bondosa, que acaba aguentando mais o tranco, as dificuldades. E às vezes a gente, né, fica tentando entender o motivo daquilo. E essa história traz o quanto que a nossa omissão também nos causa um sofrimento, né, direto. E quantas vezes nós acabamos, né, não fazendo mal, mas deixando de fazer o bem, ou sendo omissos diante do mal que está ocorrendo à nossa volta. E essa história traz essa reflexão do quanto temos ainda a nos melhorar, a nos trabalhar. E ela fala, né, eu achei muito interessante nesse livro que eles colocam junto com o mentor desse grupo, que eles faziam, em alguns casos mais sérios como esse, uma reunião espiritual. Então, o que eles fizeram nesse caso, que era bem sério, tinham aqueles espíritos, né, desses escravos obsediando essa família. Eles fizeram durante o sono, né, do pai, desses filhos e da Edith, uma reunião espiritual desse grupo, né, que ajuda as pessoas com ideações suicidas, junto com esses escravos que estavam ali obsediando essa família. E daí eles falaram, né, durante essa reunião, de forma aberta, sobre o que os trouxe até ali, sobre o sofrimento que eles vivenciaram na vida passada, sobre toda a angústia que eles viveram. E nesse momento, recordando essa história em espírito, né, afastados do corpo pelo sono, esses espíritos, eles conseguiram dialogar. Esses filhos e o marido da Edith pediram perdão para esses escravos, e nesse momento eles aceitaram, né, ser socorridos pelo hospital espiritual para eles poderem, né, ter um momento de refazimento, de acalmar suas dores, suas mágoas e angústias, e eles foram socorridos. E a partir disso, a filha dela melhorou, né, não teve mais ideações suicidas, conseguiu um emprego numa indústria, um emprego bem melhor do que ela tinha. O marido dela parou de beber, conseguiu um trabalho, e a partir daquilo a vida dessa família toda foi mudando. E tudo isso se iniciou a partir da fé dessa mulher, das orações dela, do pedido de ajuda a esse grupo, para que pudessem, né, construir uma realidade diferente para aquela família. Então nós aqui encarnados, nós não sabemos as nossas faltas, né, do passado,
Mas nada do que estamos sofrendo é ao acaso. E Deus, em sua benevolência, nos dá essa bênção do esquecimento, porque muitas coisas nós não aguentaríamos recordar, porque temos um passado de culpa e de erro. E essa família teve a oportunidade também de se libertar desse ódio, dessa ligação de ódio com os algozes e de construir uma realidade diferente. E saber que nós temos esse grupo que auxilia as pessoas com intenções suicidas é uma bênção, porque é a nossa oportunidade também em situações que temos familiares e amigos com esses pensamentos, esses sentimentos, de pedir socorro, de pedir auxílio a esses espíritos, para que a gente possa também transformar a nossa realidade. E o Allan Kardec, na continuação, no Livro dos Espíritos, quando na página 73, o item 171, ele vai falar sobre a justiça da reencarnação. E ele coloca: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E o que será que nós deixamos de concluir na nossa primeira prova, na nossa prova anterior? É uma pergunta a nos fazer. O que deixamos de concluir? Eu lembro uma vez que eu fui num grupo na Casa do Caminho e tinha uma mulher de meia idade e era um grupo de autoconhecimento. E daí cada um falando um pouco de suas angústias, ela falou assim: eu não sei por que eu estou aqui, porque minha vida é muito boa, eu não tenho problema nenhum. A minha vida, minhas relações familiares são ótimas, a minha vida financeira é ótima, e eu não tenho nenhum problema, não sei, né, se eu não vejo alguma coisa, mas minha vida é ótima, não tem problema, né? E eu lembrei muito disso, porque eu às vezes lembro dela falando, porque eu vejo o quanto que nós, às vezes, né, vivemos realmente. Algumas pessoas conseguem ter uma vida mais tranquila, mas nós vivemos muitas vezes nessa parte que a Edith coloca, de, às vezes, essa moça, né, mulher mesmo, ela falou que ela vivia muito, ela não tinha assim uma prática de caridade, de um trabalho voluntário, ela vivia assim a vida no núcleo familiar dela, que ela dizia não ter conflitos, mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter uma tranquilidade, uma paz, né, dentro do nosso núcleo familiar, o quanto que a gente tem de possibilidade de espalhar isso, né, e de levar coisas boas, porque não adianta também o nosso núcleo familiar estar uma bagunça e a gente tentar levar alguma coisa para fora que a gente ainda não conseguiu dentro. Então, eu falei, nossa, que bom, eu fiquei assim, sem saber o que falar, mas com vontade de falar para nós, então agora você tem uma oportunidade muito grande desse trabalho, né, de colocar para fora um pouco, né, dessas energias, dessas bênçãos que você tem e compartilhar. Eu não falei como conhecer ela, eu estava tímida no grupo, mas o quanto que todos nós aqui estamos aqui porque necessitamos. E se a gente ainda não enxergou algo para trabalhar na gente, é porque a gente não está abrindo os olhos do Espírito, porque todos nós temos a necessidade do crescimento, do melhoramento íntimo. Ninguém aqui é perfeito. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Então, até nesses momentos de pessoas que têm uma vida mais tranquila, né, se não estamos vendo o que trabalhar e buscar, é porque precisamos abrir os olhos do Espírito, porque todos nós temos essa necessidade do melhoramento espiritual. Então, eu
quero fechar com essa frase da Edith, que eu já li, mas que eu achei muito, muito bonita, em que ela fala: somos responsáveis não apenas por nossos atos, mas também pelas consequências que advenham de nossa missão. Que possamos estar atentos e com os olhos do Espírito despertos. Que Deus nos abençoe. Dia para iniciar perfeito, né? Uma oração, com a paz no nosso coração. As informações que a Joana nos trouxe que foram espetaculares, né? Porque muitas vezes, né, Joana, a gente pensa na gente, né, nas dificuldades, e essa família que estava desviando, por exemplo, há quantos séculos eles estavam em sofrimento. E não percebemos isso, né? Não identificamos isso, né? Então, a tua palestra hoje foi maravilhosa, como sempre. Agradeço novamente o dia de hoje. E agora rogamos ao nosso Senhor Jesus, que trouxe a bênção a este planeta, mostrando o caminho da verdade, mostrando qual e como devemos nos comportar perante todos os nossos irmãos, pois não existe aquele que aqui não tem culpa ou não tem erros. Então que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente possa ser esse pontinho de luz do pouquinho que a gente já aprendeu com Jesus a todos os nossos irmãos necessitados que passam por dificuldade. Ó Pai Celestial, rogamos-te, Senhor, misericórdia a todos os seres deste mundo e a todos os seres do próprio planeta. Dai a todos a energia suficiente para que consigam caminhar sobre as dificuldades, erguendo-se, Senhor, para a luz, mas purificando os vossos corações, trazendo a esperança, o amor, aquela palavra que carinha, que abraça e que conforta. Deus de bondade, rogamos-te, Senhor, a bênção de teu Filho estar conosco todos os dias, e agradecemos a toda a espiritualidade, aos nossos anjos guardiões que nos protegem, que nos auxiliam conversando e nos mostrando o caminho. Sei que se há faltas, estas faltas são minhas, mas rogo-te, mostrai o caminho da verdade e do amor, para que eu não acometas a cada dia que renova. Que Deus abençoe a todos vocês e este planeta. Com a graça de Deus, nós agora vamos iniciar um novo trabalho, que é o auxílio às pessoas que estão doentes, e quem quiser vir conosco será uma bênção estar do lado de todos